Os espíritos disseram, com 8 anos de idade, que eles iriam reduzir um pouco da minha mediunidade. Disseram no atendimento, nos Sirineus do Caminho. Olha, Anderson é menino ainda, ele é muito pequeno, ele precisa estudar, ele precisa ganhar peso. Eu sequer comia. E nós vamos fazer uma redução da mediunidade dele, até os 14 anos. Aos 14 anos, ele tem que seguir a programação espiritual para que ele está determinado, para a qual ele está determinado. E aos 14 anos, eu recordo-me que minha mão começou a tremer em casa. Eu peguei uma caneta e comecei a escrever nas caixas de papelão, nas caixas de sapato. Ali eu entendi algo que já havia sido me dito há algum tempo. Aos 14 anos, essa mediunidade voltará com toda a sua ostensividade. Seu Murilo Siebra, esposo de Dona Lúcia, então me colocou na reunião mediúnica para treinamento da mediunidade aos 14 anos. E eu comecei aos 14 anos a educar a mediunidade de psicografia. Começava com garranchos, com riscos, jogava o lápis para cima, jogava o lápis, a caneta nas pessoas, mas depois fui educando, com a ajuda dos encarnados e dos desencarnados. Você lembra qual foi a primeira psicografia nítida que você teve? Lembro sim. Lembro sim. Primeiro eu recebi uma psicografia ilegível e o Zanete Bandeira, que foi durante muito tempo professora da UFCG, psicóloga. E o Zanete, uma mulher maravilhosa, que foi também a fundadora da Escola Especial São Francisco de Assis. Ela disse: Anderson, venha cá, nós não estamos entendendo nada da sua psicografia. Meu filho, corte os T's, bote um ponto, comece as frases com letras maiúsculas, faça os parágrafos, afinal de contas, de que é que adianta ter a mediunidade de psicografia para receber psicografias ilegíveis? Então, eduque-se quanto a isso. Uma vez, depois desse episódio com Dona Ilzanete, uma médium estava presente na reunião e disse: Anderson, tome de caneta e papel. Deram-me a caneta e o papel. E ela disse: Kiara, que é um dos espíritos que nos acompanha até hoje, quer passar uma psicografia através de você. Mas ela quer passar uma psicografia de forma muito branda para que esta psicografia seja legível. E aí eu comecei a escrever. Foi um versinho pequeno falando sobre amor. Eu me lembro da paz que foi transmitida durante essa psicografia. Pronto. Esta foi a minha primeira psicografia legível, de Irmã Kiara, uma freira que se encontra no plano espiritual. Há uma comprovação, há como comprovar que, na verdade, existe a reencarnação, que existe vidas passadas? Existe um ponto filosófico muito forte, sabe, Conrado? E esse ponto filosófico, ele se assenta no fato de que Deus é extremamente justo e bom. E grande parte de outras crenças, das outras crenças religiosas, que nós respeitamos muito mesmo, afirmam que nós estamos passando por situações difíceis na nossa vida porque estamos pagando pelo pecado original, ou pelo pecado dos nossos antepassados, ou pelo pecado da sociedade na qual estamos vivendo, e isso seria negar a justiça divina, sabe? Eu digo isso porque é clara a discrepância de qualidade de vida entre uma pessoa e outra. Sim. Eu estava dando aula a convite da Faculdade de Santa Maria para uma turma de 40 alunos de medicina, e no final da nossa aula eles perguntaram sobre a encarnação, essa mesma pergunta que você fez. Eu me lembro que, à época, eu estava atendendo espiritualmente uma família cujo jovem dessa família, também estudante de medicina, estava internado na UTI na cidade de Salvador, com um processo infeccioso no pulmão muito grave. Então, eu trouxe essa reflexão para eles. Eu disse: olha, vocês estão aqui saudáveis na minha frente, intelectivamente preservados, todos bonitos, todos conseguindo pagar as disciplinas da faculdade, enfim, todos com a vida em perfeito andamento. Entretanto, tem um jovem
também acadêmico de medicina, que está em Salvador na UTI. Como explicar essa discrepância? E aí vem um ponto filosófico na qual a reencarnação se assenta. Essa discrepância de qualidade de vida vem porque uns devem mais do que outros, uns precisam pagar de forma mais intensa do que outros, e nós devemos entender que Deus, em sua justiça, faz com que a semente que plantamos no passado seja colhida, por vezes, no presente. Esse é um ponto filosófico fundamental da reencarnação. Mas também, dentro do Espiritismo, nós vamos observar diversos relatos de pessoas que já nascem com a lembrança do que foram em outras vidas. Inclusive, trazendo detalhes riquíssimos sobre o trabalho que possuíam, os familiares daquela época. Enfim, como se esse arquivo não tivesse sido apagado, estivesse ainda presente, embora esse espírito esteja no novo corpo. Por que nossa memória é apagada de vidas passadas? Não seria mais fácil se tivéssemos a lembrança? Na verdade... Não seria mais fácil consertar lembrando aonde eu errei ou com quem eu errei? Essa sua pergunta é de extrema importância. Na verdade, não é um apagamento definitivo, certo? É um apagamento temporário, relativo, enquanto estamos mergulhados nessa materialidade. Tão logo o espírito sai desta matéria, ele consegue recobrar, ele consegue ter de novo todas as suas vivências passadas. Engraçado também que Freud chamava esse produto que está por baixo do inconsciente de subconsciente ou inconsciente. Quem sabe esse nosso inconsciente não seja essas memórias recalcadas temporariamente de uma outra vida. Aí você me pergunta, por que não vir com tudo claro? Já pensou? Estar em contato com a minha mãe diariamente e saber que a minha mãe, em outra vida, me abortou? Ou então saber que o meu pai, na outra vida, me assassinou? Essa lembrança, ela poderia, de certa forma, impactar as reestruturações dos laços de amor e de fraternidade que são indispensáveis para a consolidação do perdão. Teve uma polêmica com você, não lembro exatamente o ano, mas foi uma psicografia, me corrija se eu estiver equivocado, muito conhecida aqui na cidade, a irmã Fernanda, não foi isso? Foi. Como é que foi isso aí, né? Viralizou, ninguém esperava aquela história toda. Me diz aí, como foi que você reagiu a tudo isso? Eu fui pego de surpresa, mas, de certa forma, quem faz um trabalho de mediunidade pública já espera essa repercussão. Mas no dia que a repercussão acontece, ela causa um certo impacto. Eu havia recebido a comunicação de irmã Fernanda. Cajazeiras, nessa época, estava com muitas energias densas. Olha, não são apenas as pessoas que possuem uma densidade de energia negativa ou positiva. As casas também possuem, os móveis possuem, sabe? As vilas, os sítios, as zonas rurais, as cidades inteiras também possuem a sua egrégora energética. E Cajazeiras não estava passando por uma situação muito boa, espiritualmente falando, naquela época. Irmã Fernanda, então, decidiu passar uma comunicação para a nossa casa espírita e para as pessoas que se interessassem por ela, pela comunicação, dizendo que nós deveríamos aumentar a oração, a vibração e pedirmos mais pela cidade. Eu mandei o áudio com essa comunicação para algumas pessoas conhecidas e quando eu cheguei em casa, 1 hora depois do atendimento, fiquei sabendo que alguns jornalistas já estavam em posse desse áudio e veiculando pelos programas de rádio e de televisão. O Diário do Sertão fez uma publicação, recebeu uma enxurrada de comentários negativos e às vezes preconceituosos, mas faz parte. Quem está na chuva é para se molhar. Voltou a receber alguma mensagem da irmã Fernanda depois dessa? Com certeza. Acho que umas 3 mensagens depois dessa. Eu não me isento do meu compromisso. Não me isento. Inclusive, tenho recebido ultimamente mensagens de espíritos que tiveram uma vida pública e todas as vezes que essas mensagens vêm, eu passo. Se as pessoas aceitarem de bom grado, sem preconceito, vida beleza, pública senão... em Cajazeiras? Pode Não... citar alguns deles, se não for constrangedor para você? Sempre que deve passar? Claro. Por exemplo, nós recebemos uma psicografia, acho que há 2 meses atrás,
de Napoleão Laureano. O Sirineus estava lotado, certo? Essa psicografia foi muito extensa, eu publiquei no meu Instagram, as pessoas gravaram no dia. Então, Napoleão Laureano foi uma dessas personalidades que se comunicaram recentemente. Na última quinta-feira, semana passada, eu falei sobre mediunidade no Sirineus, recebi uma psicografia muito curta de José de Moura, que foi rezador e que deu origem à cidade conhecida como Poço José de Moura. Então, são espíritos que também se comunicam iguais aos outros, que foram criaturas anônimas e que também têm direito a usarem um instrumento mediúnico. Eu não me importo se a figura será pública ou não. A minha obrigação é passar. E também não controlo a forma como as pessoas vão receber essa comunicação. O arrependimento que eu tenho, e é até uma história engraçada, é porque um dia, Gerry Adriane, aquele cantor, né, que nós conhecemos, que foi de uma época de ouro da música brasileira, veio cantar aqui em Cajazeiras, ou foi numa região muito próxima, acredito que no Campestre. E nessa época, o espírito José Arigó, que realizava curas espirituais em Minas Gerais, me procurou. Porque Gerry Adriane havia ido com Roberto Carlos e tantos outros artistas daquela época em busca da cura de Dr. Fritz pela mediunidade de Zé Arigó. E Zé Arigó pelejou, pediu de todas as formas: eu quero falar algo para Gerry, eu quero mandar uma mensagem para ele. E eu estava no meio daquele furacão de cartas públicas. E o nome já estava despontando, pessoas estavam vindo do Ceará. E eu, por medo, por temer uma repercussão maior, pela carga de responsabilidade estar muito grande naquela época, eu também era um pouco imaturo, isso já faz alguns anos, eu não passei a mensagem de Arigó para Gerry Adriane. E esse é um ponto de arrependimento que eu trago até hoje, eu deveria ter passado. Anderson, você já chegou a receber uma psicografia de alguma personalidade famosa em nível nacional ou internacional? De nível nacional. Quem? Já recebi. É porque foi endereçada para a família. Então, as cartas, elas são personalíssimas, elas são para a família. Então, a mulher, eu posso dizer onde ele trabalhava e a esposa onde trabalhava. Ele era um ator da Globo, certo? A sua esposa, meses depois do desencarne, pediu um atendimento nos Sirineus. A nossa coordenadora, Dona Lúcia Siebra, anotou o nome dessa mulher no atendimento. Também não me falou desse vínculo, que ela era esposa desse ator da Globo. Nós fizemos o atendimento para ela, que estava passando por uma fase de luto, por uma fase de depressão. E, ao final do atendimento, nós recebemos a carta desse ator, que foi enviada para ela. Vocês conseguiram repassar? Dona Lúcia quem repassou. Dona Lúcia Siebra. Sabe dizer se chegou ao destino? Chegou sim, a esposa dele. Chegou a esposa dele, foi quem recebeu tanto o áudio quanto a psicografia. Mas isso de artistas nacionais, né? Mas nós também já recebemos de personalidades que dentro do espiritismo ganharam, assim, repercussão nacional. Por exemplo? Por exemplo, Marlene Nobre, que é uma médica defensora da vida e que participou do movimento espírita durante muitos anos. Nós já recebemos uma carta dela. Já recebemos também comunicações de Chico Mendes, que realizou um trabalho ambiental no Brasil inteiro. Recebemos carta de Darcy Ribeiro, o grande educador brasileiro. Isso fora do meio artístico, mas no meio de divulgação das informações e dos conhecimentos.